um ator americano. Ele tinha uma frase com ele, e ele dizia sempre assim: eu não permitirei que ninguém passe por mim sem eu dizer para essa pessoa: I like you, eu gosto de você. Me fugiu agora o nome desse homem, um americano, comediante muito antigo, Jerry Lewis. Ele tinha isso como uma filosofia da vida dele. O propósito dele era esse: que todas as pessoas que passarem por ele, ele dizia: eu nunca irei deixar de dizer para essa pessoa: eu gosto de você. Nós cristãos, irmão, nós temos que ter isso conosco. Só que muito mais que dizer para alguém que eu amo você, de verdade, irmãos, o maior desafio do cristianismo é amar realmente. É você se esforçar com todas as dificuldades que você tem, para que as pessoas se sintam amadas por você. E você viver uma vida ao ponto de você crer: se a pessoa não se sente amada, é porque ela não quer ser amada, eu estou aqui para amá-la. Hoje nós almoçamos na casa do pastor Reginaldo, e o Elcio, ele falou uma coisa muito interessante. Ele diz assim: pastor, realmente há pessoas que são tão imaturas que ela não tem a maturidade suficiente para poder lidar com a intimidade. Então, de repente, você começa a chamar essa pessoa para perto de você, você leva ela para a tua casa, você almoça com ela, você tem uma vida com ela, começa a ter uma amizade com ela. E ela é imatura para aquele relacionamento, e ele começa a confundir a intimidade com a falta de respeito. Então tem pessoas que elas faltam com respeito com você porque elas são imaturas, elas não sabem lidar com você. Irmãos, quantas pessoas eu já dei oportunidade para andar comigo, para caminhar comigo, eu trouxe para um lugar bacana, me esforcei para ser amigo. Sabe o que elas fizeram? Elas me traíram. Elas falaram de mim quando não era para falar. Mas sabe de uma coisa? Eu mesmo assim ainda decido amar. Só que é claro, a gente vai amadurecendo algumas coisas, e algumas coisas vão mudando. E porque muda não é porque você não ama. Aí o seu Elcio até diz uma coisa interessante: essas pessoas realmente, pastor, às vezes você tem que dar uma certa distância para elas. Se elas sentirem falta, elas virão. Se elas não sentirem faltas, elas ficarão onde elas estão. Porque nem todo mundo que está perto está junto. Tem gente que está longe, mas está junto com você. Tem gente que você vê uma vez por semana, mas elas têm o seu coração. Elas conseguem te respeitar e respeitar a unção que você tem. Você se vê uma vez por semana, só final de semana, às vezes uma vez por mês, mas ela consegue ter seu coração. Elas conseguem, sabe, enxergar a mesma coisa que você está vendo. Não é a distância que nos deixa longe, é a falta de propósito, querido. Quando a gente caminha no mesmo propósito, você pode morar assim. Irmão, veja só, eu tenho um filho na fé que eu assim, ó. Irmão, o cara me conheceu pela internet, me começou a me ouvir. Que negócio louco! Ele está a quase 1000 quilômetros de mim, está lá no Espírito Santo. Irmãos, eu converso com ele dificilmente, raramente eu falo com ele. O Dióbis, ele é meu filho. Vocês acreditam no negócio dele? Ele é meu filho. Irmão, escuta. Irmão, eu sou o tipo de cara que penso 100 vezes para abrir qualquer igreja, qualquer outro lugar. As pessoas às vezes querem que eu abra lá em São Paulo, outros querem que eu abra lá em Santo André, não sei na onde. Não faço isso. Tem pessoas que eu conheço que já me viram pregar diversas vezes, que já falou para mim que quer: olha, pastor, vamos abrir a igreja aqui. Irmão, não senti nada no meu coração. E de repente eu fui uma vez lá no Espírito Santo. Mas escuta só, irmão, o propósito. O Dióbis, ele pagou o hotel para mim. Pagou o hotel para o pastor Reginaldo, para o Felipe, que foi comigo. Se esforçou, irmão, deu uma oferta para nós.
Um cara, irmão, que mora numa casa de 2 cômodos. Mas pensa num cara doido por Jesus. Irmãos, ele, a esposa, a filhinha, coisa mais linda. E mais 2 pessoas que caminham com ele. Sabe o que eles fizeram? Alugaram um salão e iniciaram a igreja. Unção Profética Church. E sabe de uma coisa? Nunca os pastores disseram: pastor, toma cuidado. Irmão, não caiu nada, o coração não azedou. Nós sentimos algo de Deus. Nós sentimos algo do Espírito. Um irmão que está a mais de 1000 quilômetros de mim. Pessoalmente eu vi ele uma vez. Cara, mas é o cara que é meu filho. De verdade. Fala pro teu irmão assim: tudo que você respeita, você atrai. Sem respeito, você... Por isso que tem pessoas que às vezes estão no ministério, mas não me respeita. Não respeita os meus pastores. Não atrai nada, não tem nada. Tá, mas não tem o DNA. Não fala como, não pensa como, não age como, não ora como, não prega como. Eu não estou dizendo que você vai ser igual, não é isso. Não é uma série robótica. Mas estou falando a nível de visão. Irmãos, nós precisamos começar a entender algumas coisas para romper. Escuta. Eu tenho falado isso com algumas pessoas que estão próximas de mim. Não se contente, não se dá por contentado o fato de estar participando da igreja, de estar frequentando cultos, de estar vindo em reuniões, amado. Vai além disso. Deus te chamou para ir além do deserto. Deus te chamou para ir além do Jordão. Deus te chamou para ir além da Samaria. Deus te chamou para ir além de Jericó. Deus te chamou para ir além dos confins da terra. Então eu e você começamos a entender, toma um posicionamento radical. Decida agora a romper em fé. Decida agora ser fiel, custe o que custar. Eu não roubarei a Deus, eu serei fiel nas ofertas, dízimo, eu serei fiel nas minhas orações, nos meus jejuns, eu serei fiel. Querido, você não, olha, escuta, você não vence o diabo orando, você vence Satanás dando testemunho. A oração serve para uma coisa, para quê? Para te alinhar com o coração de Deus. A oração serve para te conectar com o céu. Agora, se você é uma pessoa que somente ora e não age, a sua oração é em vão. Porque a graça não consiste em saber o que Deus quer, somente. A graça consiste em saber o que Deus quer e fazer o que Ele está pedindo. Isso é graça. Então é agora mesmo, sabe? Não sai daqui não dizendo: mais um tempo, cuidado. Eu não sei porque que Deus está pedindo para mim começar essa ministração desse jeito. Cuidado com você que disse: eu vou dar um tempo para arrumar minha vida. Quem arruma a tua vida é o Senhor, querido. Você não vai ter a tua vida arrumada pela sua força, do seu jeito, não. Eu estou lendo um livro e quero aconselhar vocês: compre esse livro. Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé. Esse livro não cai na minha mão à toa. Eu acho que nós temos um pequeno livro dele ali que vai falar sobre devocional. É fantástico. Sabe, querido, caminhar na fé, ou pela fé, ou na fé, ou por fé, é estar realmente se condicionando para experimentar o sobrenatural de Deus.
Você precisa entender algo. Se porventura hoje você está experimentando um tempo, entenda que esse tempo é para você se conectar o mais rápido possível com Deus. E eu quero dizer, esse tempo não é para amanhã, é para ontem. Irmãos, olha, eu quero dizer algo para vocês de verdade. Eu falava para minha esposa que eu queria ficar sem pregar pelo menos 20 dias. Sabe para quê? Para mim ficar aí embaixo, abraçando pessoas e beijando pessoas. Para realmente começar a gerar mais filhos. E é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero fazer, mesmo pregando. Na quinta-feira, quando o Anderson pregou aqui, na segunda-feira, eu conversando com a minha esposa, ela liberou algumas coisas de Deus na minha vida. E desde então eu comecei a orar, falei, Senhor, é isso, é isso, é isso, é isso. Na quinta-feira, quando o Anderson pregou, o Anderson falou para mim, vem orar, pastor. E eu disse para ele, não, ora você. E eu fiquei ali no cantinho, o Railson veio e me abraçou. Quando o Railson me abraçou, o Espírito disse para mim, eu estou te dando a graça de paternidade. Eu estou consolidando algumas coisas na sua vida. E ele me abraçou e eu abracei ele como o pai abraça um filho. E o Espírito começou a falar, eu estou gerando em você, eu estou gerando em você, eu estou gerando em você. Quando ele deixou, veio me abraçar o Gustavo chorou tanto, irmão, que ele lavou a minha camisa. Eu abracei 2 órfãos. Sabe por que Deus está dizendo assim, eu estou te dando a minha paternidade, porque eu sou pai de órfão. Eu disse, Senhor, por favor, então me traga uma senhora. Fiz mais ou menos como Gideão, me traga uma senhora, Senhor. Quando eles deixaram de me abraçar, acabou o culto, a Juve veio me abraçar. Quando a Juvelina veio me abraçar, Deus estava falando assim, eu estou testificando e consolidando isso na sua vida. Eu te trouxe 2 órfãos para te abraçar e te trouxe uma viúva para você abraçar. Eu sou Deus, o pai dos órfãos e o marido das viúvas. Entenda, é isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer da igreja. Nós precisamos entender isso, irmão, para rompermos em fé. Põe em prática tudo aquilo que você já ouviu de Deus. Escuta, põe em prática o que você já ouviu. Eu vou dizer algo que eu ouvi do meu pai espiritual. Você já não tem mais tanto que aprender agora, você tem que começar a pôr em prática tudo aquilo que Deus já te ensinou. Porque o único motivo que Deus tem para te dar mais, escute, filhos. O único motivo para Deus te dar mais agora, a partir desta noite, é você dando o que Ele já te deu. Ele não vai te dar mais se você não der o que Ele já te deu. Algumas pessoas oram, Senhor, me dá mais unção. Senhor, me dá mais unção, para quê? O que você está fazendo com a unção que Ele já te deu? Não espere ter mais, se nem o que você já tem, você não está dando. Cria no mundo espiritual um motivo para Deus começar a te dar mais. Libera! Libera! Eu ganhei uma oferta, quando eu ganhei uma oferta ali entrando na igreja, eu ouvi ele falando assim para mim, assim, pega essa oferta. Eu nem vi quanto que tinha. Eu vi que uma nota era 10. E Deus falou assim para mim assim, você vai dar essa oferta hoje, a premissa é sua. Eu pus no bolso, quando chegou aqui, eu coloquei dentro do envelope, eu nem sei quanto que me deram de oferta. Sabe por quê, querido? Eu preciso entender isso. A religião ensinou você e a mim a querer só receber. E nós, sem perceber, nos tornamos uma religião mendiga. Então nós só queremos ter, dá a Deus. Ao invés de nós estarmos nos tornando um exército em Deus, nós estamos nos tornando, sabe o que? Um parque de diversão formado por crianças. Criança é assim. Eu quero, é meu. É para mim, é eu. Estamos tirando Jesus do centro e colocando a gente no centro. E aí o nosso culto está sendo um culto egocêntrico, um culto voltado para o eu e não para Jesus. Fala para o teu irmão, a partir desta noite, o seu culto, o meu culto a Deus tem que ser cristocêntrico. Ou seja, tem que ser voltado para a pessoa que é digna de adoração, Jesus. Abra comigo Hebreus 11, versículo 1. Olha o que está escrito.
a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos já está nos aguardando. Fala para o teu irmão, o que é que você está esperando? Fala com ânimo, o que é que você está esperando? Fala para ele, já está pronto. Já está pronto. Ainda que você não veja. Cara, é isso que é a graça. Nós estamos orando já há mais de um mês na minha casa, eu e minha esposa. Todos os dias estamos celebrando a ceia junto. Graças a Deus, querido. Onde era tarde da noite, estava eu e ela lá, irmão, no nosso quarto, celebrando a ceia. E minha esposa está entendendo algo de Deus. Amor, o maior desafio para a gente enquanto cristão é viver pela fé. Irmãos, as pessoas às vezes falam, estou vivendo pela fé com dinheiro no bolso. Então elas dizem assim, não, eu vivo pela fé quando elas têm um recurso. Aí elas chamam isso de fé. Isso não é fé, irmão. Fé é esperar aquilo que não se vê, mas crer que aquilo que não se vê já existe. É isso que Hebreus está dizendo. Nós esperamos. A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Uma outra tradução diz assim, essa aqui é a Bíblia Viva. Mas uma outra tradução diz assim, a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam, a convicção de fatos que se não veem. Irmãos, isso é fé. Hebreus 11, verso 6. De fato, diz o autor aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé aumenta pela experiência, amado, com Deus. Quanto mais eu buscar a Deus, mais buscar aprofundar o meu relacionamento com Deus, mais eu receberei de Deus o dom da fé. Levanta sua mão direita e diga assim comigo, Senhor, que esta palavra desta noite possa cair no meu coração, e que o meu coração, Senhor, seja essa terra fértil, que possa, Senhor, em nome de Jesus, dar frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Senhor, que esta seja a minha realidade, que o meu coração seja essa terra, e que tua palavra possa germinar sobrenaturalmente, Deus, para a glória do teu nome. Amém, aleluia. Querido, presta bem atenção. Fé. Se eu quero romper em Deus, se eu quero vencer na vida e a vida, eu preciso buscar ter fé. E a fé, ela vem pela experiência com Deus. Então, se eu quero ter fé, eu preciso começar a galgar o caminho que Deus colocou para que eu pudesse andar. Eu preciso, dia após dia, escuta bem, dar um passo ao encontro dele. Por isso, irmão, que eu quero ousar nessa noite em dizer que para aqueles que vivem a vida cristã ativa, não existe rotina. Quem vive com Deus não experimenta rotina espiritual. Por quê, pastor Wagner? Porque a cada dia Deus te chama para dar um passo. Quando você acorda, Deus vem e fala para ti: eu tenho uma nova experiência para você. Eu tenho uma nova unção para você. Eu tenho um presente novo para te dar. Cada dia Deus quer se revelar de uma forma especial e única para você. E aí então nós começamos a entender essas coisas e começamos a caminhar seguindo em frente sem olhar para trás. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu prossigo para o alvo. Eu me desprendo das coisas velhas com o objetivo de alcançar aquilo que Deus propôs à minha vida. Querido, pessoas que ficam olhando para o passado, pessoas que ficam voltadas somente para o passado, jamais conseguem dar um passo para o futuro. E talvez essa seja a maior prisão do homem, o passado que ele já viveu. Escuta, querido, se há duas coisas que você não pode fazer nessa vida:
E você não tem poder para fazer nessa vida. É mudar alguma coisa que já passou e tentar mudar alguma coisa que ainda não aconteceu. Mas uma coisa você pode fazer é viver o seu hoje, o seu agora da melhor maneira possível, para garantir o seu futuro em Deus. Eu não posso mexer no meu futuro, mas eu posso prepará-lo com as minhas atitudes e decisões. Então eu e você precisamos entender algo. Você precisa tomar uma decisão radical agora. Cara, eu fiquei tão feliz hoje conversando com meu irmão, que eu tenho um primo, o Gilson. Irmão, o Gilson assim era uma pessoa muito ascética, uma pessoa meio distante de igreja, de Deus, das realidades assim, sabe, espirituais. Mas é um menino também que Deus tinha uma promessa violenta para a vida dele. E o meu irmão falando, depois o Guido falando comigo. Ele se converteu agora, entregou a vida dele para Deus, está lá caminhando com Jesus. E o Guido disse assim: ele está mais louco do que quando você se converteu. Eu falei: uau! Porque eles já me chamavam de doido. Eles falavam que eu era fanático. Agora o Gilson, irmão, o Gilson está muito louco. Sabe, então isso alega o coração da gente, saber que tem pessoas que estão vindo com tudo para cima mesmo. Estão se convertendo de verdade. Pessoas que eram violentas no pecado estão sendo mais violentas em Deus. Agora o que me entristece é ver algumas pessoas que foram loucas no pecado, e quando vêm para Deus elas não são tão loucas assim. Elas pensam 10 vezes para fazer alguma coisa para o Senhor. Faça! O apóstolo Luiz Hermínio, ele diz algo que é tremendo. Ele diz: toda pessoa que se torna muito especialista em dar desculpas, em pessoas que se tornam especialistas em justificação, são pessoas que nunca vão dar resultado para o reino de Deus. Porque você foi alguém que passou a vida inteira se preparando para dar desculpa e para se justificar, que você não vai ser capaz de dar frutos. Então está na hora da gente mudar a moeda, realmente ser radical, entender o chamado de Deus para esses dias. Cara, se você usava muita droga e veio para Jesus, irmão, olha, eu vou dizer para você: radicaliza em Jesus Cristo. Radicaliza no chamado. Se algum dia lá atrás alguém te chamava de prostituto, de mentiroso, de ladrão, de safado, sem vergonha, irmão, corra o risco de hoje ser chamado de fanático por Deus. Doido! Agora ficou o lelé da cuca, só pensa em Jesus. Irmão, Deus quer manifestar a glória dele na sua igreja. E o Espírito Santo está pronto, sempre pronto para derramar sobre a igreja o dom da fé, para que cada dia mais possamos crer em Deus e atrairmos o reino dele na terra. Sem fé é impossível agradar o Senhor. E se eu quero me aproximar, preciso ter fé. E se quero ter fé, preciso ter experiência. Então eu não posso ser alguém que me contenta e ficar sentado numa cadeira ouvindo um pregador falar. Eu tenho que ser alguém que ouço falar, mas quando termina o culto, pastor, conta comigo. De repente, nesse final de culto, você termina e fala assim: pastor, vamos fazer a cozinha ali fora, ali, vamos levantar a parede ali fora, vamos, pastor, vamos cobrir essa parede aí, para quê? Para a gente começar a fazer marmita e dar para quem não tem comida. Eu estou dando uma dica para você, tá bom? Quem sabe, talvez no final do culto você fala: pastor, pode comprar lá o telhado, e se você é pedreiro, pelo amor de Deus, vem aqui e fala assim: ó, vamos fazer ali. É só uma paredinha que a gente vai levantar e jogar um telhadinho. Coloca fogão ali, irmão, acabou. Final de semana, sábado, a gente vem aqui e faz marmita. A gente pode começar com 10, com 20, mas a intenção não é só dar comida para quem está com fome. É muito mais que isso, é para a gente poder entrar com o prato de comida, mas para pregar o evangelho. Sabe, porque o objetivo do reino não é dar somente pão para quem tem fome. É dar pão para quem tem fome, mas é levar a transformação de vida que só Jesus tem o poder de dar. Muito mais do que simplesmente dar comida para quem está querendo comer. É a gente realmente entrar com a palavra profética e falar do que Ele fez na nossa vida de maneira simples. Sabe? Porque lá fora ninguém quer saber de hebraico e nem grego. Lá fora alguém quer saber de Jesus de verdade. Alguém lá fora quer tocar nesse Jesus vivo e real. E como é que eles vão tocar em Jesus tocando em você? Como é que eles vão ver Jesus vendo você? Como que eles vão sentir Jesus sentindo você? Vira para o teu irmão e fala assim: você é o braço de Jesus na terra. Você é a perna de Jesus na terra. Você é os olhos de Jesus na terra.
A fé aumenta pela experiência com Deus. Quanto mais eu buscar a Deus, quanto mais eu buscar aprofundar o meu relacionamento com Deus, mais eu receberei de Deus a fé. A palavra fé significa convicção da verdade no grego, de uma convicção ou crença a respeito daquilo que se ouve a respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor santo nascido da fé e unido com ela relativo a Deus. Fé significa convicção de que Deus existe e é o Criador, governador de todas as coisas, o provedor e doador da salvação eterna em Cristo. Fé significa convicção forte e bem-vindas de que Jesus é e sempre será. Isso é fé. Fé não é sentimento, fé é saber, é convicção. Ele existe. Não me importa o que o mundo diga, não me importa o que a ciência está dizendo, não me importa o que a televisão está declarando, não me importa o que os falsos profetas estão dizendo, não me importa. O que importa de verdade é que eu tive um contato com Ele, Ele entrou na minha vida, mudou minha vida. E vou dizer uma coisa: o mundo inteiro pode gritar, eles podem até tentar provar para mim que Ele não existe, mas sabe de uma coisa? Ele existe. Isso é fé. Não é esperar que o vizinho aí, olha, não é esperar que o irmão que está do seu lado se levante. Você não pode andar na experiência do teu irmão, você tem que ter a tua experiência com Deus, porque Deus quer se revelar a você. Tem pessoas que estão esperando a mulher se levantar, o marido se levantar para fazer a obra de Deus. Ora, faça a obra de Deus, seja sábia, seja sábio, seja cheio da graça. Deixa eu dizer para você, ou você crê nisso ou você não crê. Ninguém pode parar um homem ou uma mulher que foi chamada por Ele para fazer a obra dele. Ninguém pode parar. Ou você se move pela fé ou não. Ou você realmente se rende à palavra de Deus e diz: a palavra de Deus é verdadeira e eu creio. Ou não. Ou você vai adquirir, irmãos, durante esse mês, você vai permitir o Espírito de Deus gerar em você uma fé abraâmica, ou você vai continuar tendo uma fé Tomé. Ou você vai ser aquele que realmente vai querer ter grande experiência. Porque amém, irmão, Tomé teve uma fé. Mas Jesus, quando Tomé tocou em Jesus e ele diz: bem, o Senhor realmente é Cristo, é o Senhor. Ele dobra o joelho e adora dizendo: meu Senhor e meu Deus. Jesus olha para ele e fala assim: Tomé, bem-aventurado são os que creram sem nunca ter me visto. Sabe o que Jesus estava dizendo? Bem-aventurado, muito mais feliz do que você são aqueles que vão crer lá na frente sem nunca ter me visto nem tocado na minha chaga. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Levanta a sua mão, deixa eu liberar isso sobre a tua vida. Você é muito mais bem-aventurado do que Tomé, que pôde tocar nas chagas. Sabe por quê? Porque você creu sem ver. E Jesus disse: bem-aventurados que creem sem nunca ter visto. Agora você tem que parar de andar como um maldito. Porque tem gente que acha que é um maldito, que é um derrotado, que é um perdido, que é um desgraçado na vida. Tem pessoas que se sentem assim: ah, eu sou um coitado, meu Deus do céu, para mim tudo dá errado. Enquanto você estiver pensando assim, vai continuar dando errado. Irmãos, entenda e receba o que Jesus disse a seu respeito. Jesus, quando falava com Tomé, Ele falava de você. Ele falava de mim, Ele estava colocando eu e você num lugar de bem-aventurado. Então começa a se mover por essa via. Começa a se mover por essa palavra de Jesus. Começa a se mover por esse lugar. Sabe, querido, escuta, não espere alguém pôr a mão na sua cabeça e falar alguma coisa. Se mova pela fé. Eu dizia hoje com os liderados, com os líderes e pastores dessa igreja, e eu creio nisso que eu vou falar. Talvez não seja bem aceito por muitos, mas todo confronto que vem de baixo para cima é rebelião, é atitude satânica, é atitude do diabo. Sabe, Miriam
Arão, quando se rebelou contra Moisés, quando fez aquilo que fez contra Moisés, foi um princípio satânico. Se eu quero atrair a bênção, irmãos, eu preciso respeitar a minha liderança. Quando eu estou falando para você se mover pela fé, não é você sair por aí fazendo o que você acha que tem que fazer. Porque o reino de Deus é ordem e decência. Porque Deus é um Deus de ordem e decência. Escuta, por isso Ele, o Senhor, instituiu 5 ministérios. Por isso Ele, o Senhor, na igreja primitiva, Ele fez questão de, além dos discípulos, levantar 7 homens cheios do Espírito Santo para ser diáconos da igreja. Para quê? Por uma questão de ordem e decência. Porque o Espírito se move aonde há ordem. Escuta, o Espírito se move aonde há ordem. Você já entrou na casa de alguém que não tem Jesus no coração? A casa é desordenada. Irmão, eu já orei para pessoas que é envolvida com macumba, com um monte de coisa ruim. Irmão, quando você entra na casa, a casa é toda suja, Eu já orei para uma pessoa, fui orar uma vez para uma moça, para uma família em Arujá. Irmãos, a mãe da menina que eu fui orar, ele já tinha perdido 6 filhos. E os 6 filhos que ela havia perdido, e ela envolvida com satanismo. Cada um dos filhos, o demônio matava um e dizia, antes de matar, ele usava o filho e dizia, a outra vai morrer assim. E morria. 6 estavam desse jeito. E nós fomos orar por uma só que sobrou dela. Eram 7 filhos. E Satanás queria matá-la. Irmãos, quando nós entramos na casa daquela mulher, era tudo fechado, um cheiro de mofo. Só de entrar na casa você percebia que realmente ali não havia a luz de Cristo. Uma casa toda bagunçada, toda... Quando você entra na casa de um cristão, pode ser pobre, pode ser chão batido, irmão, mas é limpinho. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmão, onde ele entra, ele gera ordem e decência. Ele gera isso. E é para esse lugar que Deus está caminhando e levando a igreja, está levando a igreja nesses últimos dias. Eu postei uma frase hoje falando sobre maturidade. É importante a gente começar a buscar maturidade cristã. É importante a gente começar, irmão, dar uma respirada, fincar o pé, criar raízes. Escuta, é mais importante nesse momento você criar raízes, crescer no fundamento, crescer para baixo primeiro, para depois você começar a querer crescer para cima. Sabe, o problema é que a gente quis crescer muito rápido para cima. A gente quer logo o crescimento, e a gente quer fama, a gente quer sucesso, a gente quer ser conhecido como pregador do evangelho, e aquela coisa toda de glamour, de luzes, câmeras e ação. E a gente não tem raízes. Aí a gente se perde com os aplausos, a gente se perde com os elogios e nos elogios, a gente se perde no dinheiro, a gente se perde, irmão. Sabe por quê? Porque nós não tivemos raízes. Por isso que é o tempo que você realmente precisa ficar no lugar agora. Vamos criar raiz. Pastor, me ajuda a criar raiz. E criar raiz não é muito fácil não, mas é mais difícil crescer para baixo que para cima. Crescer para baixo você encontra oposições no terreno. Pedras. Às vezes o solo é muito duro. Mas você precisa ir rasgando, irmão. Ir rasgando. Você vai gastar muito mais tempo crescendo para baixo do que crescendo para cima. Mas deixa eu te falar, quanto mais para baixo você crescer, mais longe Deus vai te levar. Por quê? Porque você não vai ter problema lá na frente. Sabe, você tem uma casa, você tem um lugar, você tem um pai, você é alguém que pode ir para o campo missionário, e se não der alguma coisa certa, você volta, você vai ter um pai. Fala para o teu irmão aí, você só vive sem paternidade porque você quer. Fala para o teu irmão, fé. Deus quer que eu e você tenhamos fé. Ou seja, Deus quer que nós nos movamos por convicção. Sabe? Existem pessoas aqui no ministério, irmão, que eu louvo tanto a Jesus por ouvir alguém dizer delas para mim. Tem pessoas que falam assim para mim, olha, fulano disse para mim que o lugar dela é nesse ministério. Ela ama essa casa, ela ama este lugar, ela não consegue se ver em outro lugar. Irmão, não é que o nosso ministério é a última, não é isso não. Mas é que a pessoa identificou, ela realmente está criando raízes. Talvez ela não está aqui dentro hoje da igreja estourando. Talvez hoje ela está ali, olha lá, ó, atrás da câmera.
E deixa eu dizer algo muito profético. Quem tem um coração para estar atrás da câmera, pode amanhã estar na frente dela. Irmão, eu conheci um rapaz, amigo meu, que há tempo. Eu tenho tomado café com ele, eu tenho almoçado com ele nesses últimos dias. Eu tenho vindo para Mogi, ele tem me chamado para almoçar com ele, eu tenho ido almoçar com ele, sentado com ele na mesa. Um rapaz que, graças a Deus, Deus está levando ele a crescer, financeiramente falando, ele está sendo abençoado. E a gente trocando ideia, ele disse, sabe o que eu faço na minha igreja? Eu falei, o que você faz? Ângelo. Ele falou, irmãos, lá na minha igreja eu limpo a igreja, eu limpo o banheiro, eu arrumo as cadeiras. Pensa num cara abençoado. Prega. Ele vai estar pregando aqui para nós. Um cara que também conhece bastante. Se você olhar para ele, você acha que ele de repente é o cara que... Não, irmão, ele é o cara que chega cedo, que limpa a igreja para o pastor não limpar. Ele limpa o banheiro para o pastor não limpar. É o que ele faz na igreja. O problema é que tem gente que não quer fazer isso, só quer fazer o trabalho ministerial. Eu acho que se você não for alguém que é capaz de se ver com uma vassoura na mão, irmão, você não deveria pegar o microfone. Porque talvez as maiores experiências que você vai ter não vai ser no altar com o microfone na mão, vai ser com a vassoura limpando o banheiro. De verdade, é lá que de repente o anjo aparece para você. Onde é que Gideão estava quando o anjo veio falar com ele? Hã? Ele estava lá no lagarzinho, pisando, cuidando, escondidinho da plantação, das coisas, para os amalequitas não roubar, não saquear. Ele não estava no púlpito, ele não estava com o microfone na mão. O que Maria estava fazendo quando o anjo apareceu para ela? Eu não sei, será que estava limpando a casa? Será que estava lavando roupa? Será que estava na beira do fogão cozinhando para a mãe, para o pai? Não sei. Quando o anjo apareceu para José, quando o Senhor foi lá e por várias vezes, irmãos, se revelou a Davi, onde Davi estava, no palácio. As maiores revelações de Deus a Davi, sabe onde foi? No campo, cuidando das ovelhas, irmãos. Os melhores salmos, os maiores salmos, todos os salmos são tremendos, mas as maiores revelações de Davi foi ele cuidando das ovelhas do seu pai. Está entendendo? Experiência com Deus, é isso que nós temos que buscar. Irmão, não é púlpito, não é altar, não é fama, não é isso, não é glória, é experiência com Deus. Porque à medida que Deus estiver percebendo que você é alguém que está buscando experiência com Ele, Ele faz questão de ir dando fé para você. E daqui a pouco as coisas vão começar a acontecer no teu ministério. Vai acontecer no teu ministério, e aí você vai passar e a sombra vai curar. Você vai passar e a sombra vai libertar. Alguém vai tocar em você e será liberto. Alguém vai te abraçar e vai chorar. Você vai entrar que nem John Wesley, que nem Charles Finney, em lugares e avivamento vai acontecer. E coisa acontecer. É isso que Deus quer. Deus quer nos dar fé. Fé para quê? Para se relacionar com Ele. Porque à medida que me relaciono com Deus, mais de Deus eu vou ter na minha vida. Ninguém vai romper em fé, irmão, se não tiver fé. Além da fé, diga para o seu irmão, certeza. Certeza, querido. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então eu e você precisamos ter certeza. Diga mais uma vez, certeza. Fé e certeza. Fé, convicção. Certeza, olha o que significa: ato de colocar ou estabelecer sobre algo colocado como base. Então eu tenho convicção do que Deus está falando. Eu tenho convicção do que Deus está querendo. O que eu faço? Eu me movo nessa convicção. E agora eu pego esta fé, que é a convicção naquilo que se ouve, e fundamento ela sobre uma base, sobre a rocha, que é Jesus. E aqui eu me movo.
Irmãos, escuta, irmãos. Palavra rema. É essa palavra que muda a vida de um homem. Escuta, irmãos, eu demorei muitos anos para ter uma palavra rema na minha vida. Para me mover-me dentro do meu ministério, dentro da minha casa, dentro da minha família, onde eu estiver. Palavra rema. Homens que tiveram uma palavra rema, o que é isso? Uma palavra liberada de Deus, aonde você vai canalizar tudo para essa palavra na tua vida. Irmãos, eu tive uma palavra rema, crer, somente crer. Deus disse para mim. E Ele me levou depois também para Hebreus 13, verso 5b. Eu sou aquele que não te abandono e cuidarei de você. E agora eu estou firmando a minha vida nessa palavra. Tudo que eu vou fazer eu trago para essa palavra. Tudo que eu vou fazer eu trago para essa palavra. Uma decisão que eu vou tomar, qualquer coisa, irmão, que eu vou fazer, essa mudança minha, tudo que eu estou fazendo, eu estou trazendo para essa palavra. Deus, a tua palavra diz isso, eu quero experimentar isso. E aí, isso é tremendo, porque você deixa de olhar para as outras coisas, você deixa de olhar para o medo, você deixa de olhar para a vergonha, você deixa de olhar até mesmo para a sua própria, como fala? Me fugiu a palavra. Sabe? Você já não está mais reputação. Você deixa tudo isso de lado, você começa a olhar só para isso que Deus te disse. E eu descobri isso, irmãos, de verdade. Homens que romperam, homens que marcaram a história, homens que marcaram a geração, foram homens que se moveram pela palavra rema na sua vida, algo que Deus liberou sobre a vida deles. E então eles começaram a construir sobre essa palavra, certeza, ou seja, ato de colocar ou estabelecer sobre algo colocado como base. A palavra certeza no grego é upostasis. Escuta, filho de Deus, um dia Jesus entrou na tua vida, você ouviu o chamado dele, e eu tenho certeza que ele liberou uma palavra na tua vida. Ele disse alguma coisa para você que ele iria fazer na tua vida, ele te chamou para fazer com ele. Agora o que você precisa fazer? Irmão, você trabalha, você ganha dinheiro, o seu tempo, a sua saúde, a sua vida, a sua família, tudo que você estiver fazendo daqui para frente, converse para isso. Faça por isso, se mova por isso, esquece você. Deus, eu quero trazer para esse lugar. O Senhor disse para mim crer, somente crer. Senhor, eu quero me mover pela fé, eu quero trazer isso para esse lugar. Então tem coisas que no passado, de verdade, irmão, tirava a minha paz, me fazia perder sono, me trazia preocupação, de verdade. Irmão, eu estou vencendo tudo isso por causa de uma palavra que Deus disse para mim. Crê, somente crê, e você verá a glória de Deus. Acabou. Senhor, então aqui eu sei, independentemente das realidades, da situação, enfim, Deus, eu vou ver a sua glória nisso. Eu estou fazendo isso por causa disso, eu quero experimentar de ti aqui. Irmão, é desafio? Claro que é. É nadar contra a maré, você ir contra a sua própria realidade às vezes. Mas é isso que Deus quer de mim. Certeza significa fundação, aquilo que tem um fundamento que é firme, aquilo que tem existência atual, substância, ser real, qualidade substancial, natureza de uma pessoa ou uma coisa. A estabilidade, mente firmeza, mente firme, coragem, resolução, confidência, forte confiança e segurança. É isso. Romanos 12, versículo 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além daquilo que convém. Irmãos, algumas pessoas não estão conseguindo dar passo, por quê? Porque elas estão pensando alguma coisa de si. Umas pensam que é demais e não é, outras pensam que é de menos e não é. O ideal é que você pense de você aquilo que Deus pensa de você. Eu ministrava esses dias para uma pessoa, quando a Bíblia fala assim: se contenta com o que tens. Nós temos que viver e nos contentar com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Agora veja só, o que é que Deus tem para a minha vida? Eu tenho que querer apenas o que Deus quer para mim, nada mais e nada menos. Eu não posso me condicionar a uma realidade miserável e dizer: bem, Deus quer isso para mim. Porque viver, irmãos, escuta, viver
somente com o necessário. Agora entenda bem isso. O que é necessário? Quando a Bíblia fala que eu e você temos que viver somente com o necessário e nos contentar com o necessário, não é o necessário teu, é o necessário dele para a tua vida. Então eu preciso saber qual que é o necessário dele para mim. Porque senão você pode entrar numa zona de comodismo e dizer, é isso que Deus tem para mim, não tem mais nada. Tá bom, graças a Deus. Olha, eu conheço pessoas assim, eu acho que você também. Pastor, olha, graças a Deus eu estou comendo, eu estou bebendo, a gente está se vestindo, para mim está ótimo, eu não preciso de mais nada. Isso eu chamo de egoísmo. Alguém que pensa porque está bem, porque não está te faltando nada, só para você. Eu quero dizer que Deus não quer dar só para você. Quando fala que a gente tem que se contentar, é se contentar com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque Deus seria muito mal de pensar em dar para você só o que você precisa. Deus vai dar o que você precisa. Ele vai te dar a medida dele para a tua vida, para que você possa dar para aquele que não tem. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? De repente a sua necessidade hoje é de 3 mil reais por mês. Para você viver bem, 3 mil reais para você viver bem, dentro da sua realidade, dentro da sua necessidade. Mas Deus te dá 6 mil reais. Estou dando um exemplo. Quanto é que você precisa? 3. Só que você é alguém que se recebe 6, você agora vai gastar 5. E vai tirar só 1 para dar para alguém. Vai tirar só 1 para servir o reino. Isso aí é roubo. Porque para você é 3. 3 a mais que Deus deu não é teu. É para alguém. É para a obra. Vocês estão me entendendo? Se a minha necessidade hoje é 3 mil, 4 mil, 2 mil, se eu tenho 5, eu preciso entender algo. Calma lá, Deus não está mandando eu esbanjar não, meu querido. Se Deus me deu mais esse mês, é porque Deus quer que eu sirva alguém. Deus, manda para mim quem é, leva para eu até essa pessoa. Porque para mim eu sei que é 3. Se eu tenho 6, então eu não posso ficar com os outros 3, porque não é meu. O necessário de Deus para a tua vida é o necessário dele para o reino. O necessário de Deus para você é o necessário para poder investir no reino. Não é para aumentar suas despesas por uma questão de vaidade. Irmãos, nós realmente precisamos começar a entrar num lugar em Deus. Porque pela graça que me foi dada, diz o apóstolo Paulo em Romanos 12:3, diga a cada um de dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Querido, Deus está repartindo fé nesses dias. Agora, quando eu orava essa palavra, eu dizia a Deus, então o Senhor já tem uma fé certa para mim? Ele disse, não. O Senhor tem uma fé certa para mim, outra fé certa para a pastora Regiane, outra... Não. Quem vai determinar esta fé é a medida. Eu repartirei a fé a cada um. Mas quem determina a medida da fé não sou eu, é você. Eu falei, como assim? Ele falou, quanto mais você se relacionar comigo, mais fé eu vou te dar. Por quê? Porque Deus quer relacionamento, irmão. Então pessoas que realmente ousam querer mais dele. Deus, é o seguinte, eu quero te conhecer mais, eu quero te mais, eu quero te mais, eu quero te mais, eu quero te mais. Deus, eu quero mais, eu quero mais. Então ele vai dando fé para você. Por quê? Porque ele é alguém que quer se fazer conhecido. Ele quer se revelar. Escuta, querido, hoje você vai pegar um pedaço de pão, você vai... Irmãos, é o maior desafio da nossa fé, querido. Você pegar o natural. Escuta, você pega o natural, um pão, você pega o cálice do suco da vide. É o natural, bem nós sabemos, é vinho, é o vinho sem álcool, nós chamamos de suco da vide. É o suco integral do vinho puro, da uva pura. É o pão natural, mas a tua fé ela vai te levar a uma outra realidade. A tua fé ela vai te levar a uma realidade, irmão, de Calvário.
Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor. Querido, a Bíblia viva, se não me falha a memória, é ela mesmo, que fala que quando nós proferimos essas palavras, a gente não somente nos condicionamos à palavra, mas à ação proferida por Jesus de dar essas palavras. Cara, isso é loucura. Então o que entra na minha boca é um pedaço de pão, o que vai entrar é um gole do suco. Mas a minha fé diz e me leva para algo que está escondido de trás do pão e de trás do suco. Eu vou me conectar pela fé, por uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo de Nazaré, vivo e ressurreto. Oh, coisa linda. É isso. Irmão, eu não consigo entender alguém dizer: eu estou caminhando com Jesus. Jesus, eu estou orando em línguas. Eu estou lendo Bíblia. Irmão, se não muda de vida, não dá para entender um treco desse. A fé foi nos dada para relacionar com Deus. E o relacionamento, e somente pelo relacionamento, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Fala para o teu irmão, uma medida de fé. Eu chamo uma medida de fé, uma fé para viver. Querido, presta bem atenção. Esse tipo de fé, todos nascem com ela. Eu o chamo de fé natural. Todo ser vivo que nasce, irmão, todo homem que nasce, toda mulher que nasce, nasce com uma fé. Nem que seja no pé de arruda. Nem que seja no cipó. Todo homem, pastor, ele nasce com uma fé. Escuta, irmão, até o ateu tem fé. Até o ateu, ele acredita que Deus não existe, então ele tem fé. A fé dele diz que Deus não existe. Mas ele tem fé, porque a fé é algo que nasce dentro do homem. Todo homem nasce com essa fé natural. Então você vai ver algumas pessoas, escuta o que eu vou te dizer, querido. Você sair daqui agora e for ali na esquina, se tiver um traficante, você perguntar para ele: você acredita em Deus? Ele vai dizer: claro. Antes de sair para fazer a fita aqui, meu irmão, eu orei na minha casa e falei: Deus, me guarda. Cara, eu conheci gente que ia roubar e orava a Deus para: Deus, por favor, não deixa a polícia me prender. Tem gente que usava droga. O Anderson, quando usava droga, irmão, ele falava: Deus, não deixa eu ter overdose. E ele teve já algumas vezes, algumas coisas ruins aconteceu com ele usando droga. E aí sabe o que ele fazia, irmão? Ele ali, passando mal, dizia: Deus, se o Senhor me ajudar e não deixar eu morrer, eu nunca mais uso. Passava um dia, 2 dias, estava ele usando outra vez. Mas ele acredita que ele não morreu porque ele tinha fé, ele usava com fé em Deus. É a fé natural, todo mundo tem, irmão. Agora tem uma outra fé que eu chamo de grande fé, que é a fé de Lucas 8, versículo 43 seguintes, que nos relata a fé de uma mulher que sofria de fluxo de sangue, que ousou de uma grande fé para ser curada. Disse ela: se ao menos eu tocar na vestes, eu serei curada. Uma mulher que disse que já tinha gastado seu dinheiro, que procurou os melhores médicos, ninguém pôde fazer nada com ela. Escuta bem, querido, eu estou terminando. Ela disse assim um dia: se eu pelo menos... Cara, isso, olha que fé é essa, irmão. Ela não disse assim: se ele precisa tocar em mim, ele precisa me ungir com óleo, ele precisa derramar óleo na minha cabeça, ele precisa, sei lá, ele precisa tocar em mim. Não, ela disse: se eu apenas tocar na órgãos da ponta do seu manto, eu vou ser curada. Que fé é essa, querido? Que fé é essa? É a convicção, é a certeza. Aquela mulher, ela ouviu falar, escuta bem, irmão, presta bem atenção, pelo amor de Deus. Ela escutou falar de Jesus que curava o cego, Jesus que ressuscitava o morto, Jesus que fez milagres e milagres. Ela ouviu falar, ela pegou aquilo e ela trouxe para um lugar chamado certeza. Ou seja, ela fundamentou aquela verdade, ela fundamentou aquela fé, e ela disse: agora é minha vez. Se eu tocar só na orla do seu manto, eu vou ser
nesta noite. Escuta. Por favor, escuta. Jovem, escuta. Escuta. Jovens aí do ministério, escuta. Beba de Jesus. Escuta. Fábio, escuta. Sai do natural. Eu quero chamar vocês para uma experiência de Deus essa noite. Sabe, escuta. Ela disse: se eu tocar na orla do manto dele, vou ser curada. Você pode hoje falar assim: Jesus, muito mais do que tocar na orla do seu manto, eu vou comer o pão, eu vou beber do cálice em memória do teu corpo e sangue. Aquela mulher não fez isso e ela foi curada porque ela tocou na roupa do Senhor, na ponta da veste. Eu vou além dela, Senhor. Então eu creio na minha transformação. Eu creio que eu posso sair daqui hoje como Paulo. Eu posso sair daqui hoje como um Pedro convertido. Eu posso sair daqui hoje como um João convertido. Eu posso sair daqui hoje como um Tomé convertido. Eu posso sair daqui hoje. Eu posso sair daqui hoje desejando ser um mártir. Eu posso sair daqui hoje sendo esse homem completamente transformado. Eu posso ir além da minha mente, do meu raciocínio. Como dizia Kennedy Reagan, eu posso sair da fé sentimental, eu posso ir para a fé sobrenatural agora, eu posso descortinar os céus. Eu posso ouvir a tua voz, Deus. Nós temos tido cada experiência, eu e a minha mulher, de verdade na nossa casa com oração, querido. Não é verdade, amor? Que a gente ora, a coisa acontece, eu viro para ela e falo: amor, você viu? Vi. E deixa eu dizer, irmão, de verdade, isso está se tornando tão natural para nós dois. É natural. Irmão, aquele vendaval vindo, aquela chuva vem e nós dois nos colocamos em oração. Deus, a tua palavra diz que se dois orar, concordar o Senhor. Quando a gente termina, irmão, de orar, é como se Deus fizesse com a mão dele assim, parasse, para o vento na hora. Aí eu chamo ela e falo assim: olha lá, amor, parou de ventar. Deus é Deus que governa o mundo, querido. Deus é o Deus que governa a terra. Se diz, eu ministrava para ela, eu dizia: amor, para você pensar. Você vai para o mar, você vê aquele mundaréu de água, meu irmão. Se aquelas águas resolvessem invadir a cidade, ela destruiria tudo. Mas Deus, que criou o mar, deu uma ordem no limite para as águas. Precisamos sair do natural. Precisamos ousar em Deus. Precisamos fazer com essa mulher: bem, olha, eu tenho a primeira medida de fé, que chama de fé natural, mas a segunda já diz uma grande fé, a fé em Deus. A grande fé: se eu apenas tocar, eu serei curada. Bem, ela tocou e foi curada. Mas fala-se a Bíblia de uma outra fé que te leva para um outro nível, a fé abraâmica. A grande fé. Gênesis 22 nos relata um grande exemplo, quando Abraão leva seu filho Isaque para ser sacrificado. Abraão usa de uma fé, e esta fé era a fé de Deus. Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, eu quero algo de você. Ele fala assim: eu quero teu filho Isaque, o filho da promessa. Abraão fala: te darei. Aí Abraão prepara tudo, você conhece o texto? Se você não conhece, leia Gênesis 22. Aí sabe o que acontece? Por favor, pastor. Abraão prega Isaque. Isaque pega o fecho de lenha nas costas e os servos e vão para o Monte Moriá, que significa Monte da Adoração. Quando chega no pé do Monte de Moriá, como diz os antigos, Abraão fala assim, Isaque olha para o pai dele e fala: pai, nós vamos sacrificar, não vamos para Deus? Vamos, filho. Pai, mas cadê o cordeiro? Abraão vira para ele e fala o quê? Deus proverá, filho. Sabe o que Abraão está falando assim? Eu conheço o meu Deus de tal ponto que eu sei que Deus não vai matar meu filho. Lá na última hora, Deus vai dizer:
Aí Abraão fala assim para ele: subamos e sacrificamos. Ele não diz assim: subamos e eu vou te sacrificar. Subamos e sacrificamos. Ele entra num lugar, irmãos, num lugar de sobrenatural, num lugar onde pouca pessoa entra. Sabe por quê? Porque a nossa fé, ela não é uma fé bíblica. A nossa fé, ela é uma fé muito natural. A gente não sabe o que Deus quer. Sabe por quê? Porque a gente não conhece o coração dele. E a gente não ousa nele. Sabe o que Abraão estava dizendo assim? Ó, se esse era o decreto de Deus, matar meu filho, eu estou dizendo: Deus, você não vai matar não, nós vamos matar um cordeiro junto lá em cima. Obrigado, pastor. Deixa eu te dizer de maneira bem clara o que Deus está pedindo para mim te falar. Você e eu precisamos entrar nos lugares, irmãos, escuta, durante anos, e eu oro agora, nessa hora, para o Espírito Santo libertar a tua cabeça, a sua mente, com tudo que você recebeu da religião, que engessou você, que incapacitou você, que deixou você infrutífero com útero estéril, porque você ouviu mentiras e não verdades, que você não pode ousar em Deus, e Deus quer que você ouse nele. A religião diz que você não pode fazer isso e aquilo, você não pode ousar em Deus, você não pode determinar. A religião te ensinou, obrigado Espírito Santo, a religião ensinou a igreja que a igreja precisa aguardar a resposta do céu para fazer. Não foi isso que Jesus disse? Não foi isso que Jesus disse assim: olha, fique aqui, espere até que o céu faça alguma coisa e depois vocês façam aqui embaixo. Vira para o seu irmão e fala para ele: as coisas no céu, todas as coisas no céu já estão preparadas. O que Deus quer, querido, é que você se mova para que o céu responda. A vida inteira você orou aguardando a resposta do céu, porque a religião ensinou isso para você. Aguarda o céu responder. Não! No Antigo Testamento era necessária a nuvem se mover para que o povo se movesse. Agora no Novo Testamento é você que se move para a nuvem se mover com você. Jesus disse: ide por todo mundo, impõe as suas mãos sobre os enfermos, cura-os, liberta-os. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra é desligado no céu. Igreja, faça! Igreja, acha para que o céu reaja. O céu quer reagir mediante a minha e a sua ação. Sabe por que as coisas estão acontecendo no nosso ministério? Por conta disso. Eu quero colocar os evangelistas em prova. Se vocês realmente creem no trabalho que vocês estão fazendo na rua, compra uma lembrancinha, conta quantas cadeiras tem, compra uma lembrancinha e enche essas cadeiras de lembrancinha. É sério. E eu vou mais além: se a gente não está disposto a dar o dinheiro que a gente tem pelo reino, a gente não está disposto a dar a nossa vida pelo Senhor. Compra presentinho e crê, vai vir gente aqui, vai sentar. Porque se você sai para a rua e faz um trabalho não crendo que gente vai dar uma resposta ao que você está fazendo, que Deus responderá às suas atitudes e ações, então é melhor não ir para a rua. Porque nós caminhamos em contramão, pastor. A gente sabe o que a gente faz? A gente espera as pessoas virem para dar. Não, começa a dar mesmo que elas não venham. E Deus vai trazê-las. Porque Deus, Ele responde a oração de um homem. Ele respondeu a oração de Elias, firme e confiante. Deus responderá a sua. Só como a gente se prepara quando as pessoas chegam? Está errado. A gente já tem que estar preparado agora. Irmãos, cante como se a igreja estivesse superlotada de almas. Canta como se aqui tivesse pessoas saindo das drogas, prostituição. Cante para eles. Não prepare música para santos, cante para pecadores. Porque a igreja é lugar de pecador, não é lugar de gente santa. Sabe, prepare as ministrações para pecadores. Prepara para aqueles que ainda não veio, porque vão vir. Na porta. A gente tem que ficar lá preparando. Oh Deus! Porque eles podem chegar do nada. O Senhor está soprando o nome do ministério nesse lugar. Agora é se mover por convicções. Fé.
isso, organize a vida, pastores, para receber multidão. Organize a casa, organize os filhos, organize o financeiro, organize. Não espere a coisa acontecer para depois se organizar, você vai se perder. Eu e minha esposa, a gente vai começar a organizar a mudança essa semana. Sabe por quê? Porque a hora que o apartamento for liberado, a gente está tudo pronto. É só pôr no carro e vir embora. Agora espera o apartamento sair para depois organizar. Então vai organizando aos poucos, as caixas lá já vai organizando, já vai trazendo as coisas, já vai ajeitando o que dá para ajeitar. Sabe por quê? Porque é isso que Deus quer da gente, porque isso é fé. É loucura, irmão. Não espera ter para fazer, faça para ter. Esse mês Deus vai desafiar a gente a cada pregação, a cada ministração. Se prepara, Deus. Deus vai tirar você, Deus vai me tirar. Sabe do que? Da tenda que nós construímos. Porque a tenda limita a visão de Deus. A tenda limita a promessa. Abraão estava dentro da tenda. Deus tirou Abraão e falou: olha para o céu, carinha. Olha para a areia do mar. Porque lá dentro da tenda você não vai enxergar nada. Sai da sua tenda. Sai da zona de conforto. Sai da zona de comodismo. Sai do controle. Eu dizia hoje para um filho: larga o timão. Timão não é Corinthians não, irmão. Timão é um lugar, a direção é como se fosse o volante de um navio. Larga. Viver para Deus é deixar Deus guiar, é deixar Deus conduzir. A gente está servindo a Deus, mas a gente não quer largar do volante, a gente não quer largar do timão do navio. A gente quer guiar as coisas, a gente quer dar rumo às coisas, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer dar o que a gente quer dar, a gente não quer dar o que Deus está pedindo. A gente quer ter o controle, a gente quer ter. Não, eu preciso ter o controle, nada pode fugir do meu controle. Cara, deixa fugir. Aí você vai começar a viver o melhor de Deus. Abraão, sobe, dá teu filho. Tá bom, Deus, eu vou subir, vamos lá. E ele preparou, ele amarrou, ele preparou tudo, ele pegou o cutelo. Quando ele foi, um anjo apareceu e disse: ei, tua fé foi aprovada, tu foi aprovado por Deus. Vai ser pai de uma multidão. Você fica o que Deus vai fazer com a tua vida. Escuta o que eu vou te falar. Enquanto você não der o seu Isaac para Deus, não espere as promessas, as grandes promessas acontecer. E não vem com esse papo que você já deu teu Isaac. Porque quem dá o Isaac, irmão, rompe. Quem dá o Isaac, irmãos, olha, a pessoa que já entregou Isaac é alguém que já realmente perdeu o controle de tudo. É alguém que está fazendo só o que Deus está mandando, ou buscando fazer o que Deus está mandando. É alguém que quer isso, é alguém que deseja isso. É alguém que fica lá em casa e não se contenta. Quando está em casa, ela está pensando: Deus, o que eu posso fazer? Quero te servir. Fala comigo. Para que a minha fé aumente, eu devo buscar ter cada dia mais relacionamento com Deus. E talvez você pergunte, aqui eu quero terminar: como eu posso ter e adquirir relacionamento? Primeiro passo: palavra de Deus. Meu querido, leia menos jornal, leia menos revista e leia mais Bíblia. Tem gente que é perito em tantos assuntos, irmão, mas não conhece nada de Bíblia. Segundo passo: através da adoração, começa a adorar. Adore. Olha para o céu, adore. Olhe para a terra, adore. Olhe para a criação, adore. Ao ponto de você começar a enxergar Deus em tudo, até numa formiga. Você olha um pássaro e você diz: Deus. Você está dirigindo e de repente um pássaro cruza a sua frente e diz: Deus. O Senhor mandou esse pássaro para mim. O pássaro canta lá esse dia tinha um tucano lindo, irmão, no poste, pertinho da nossa janela. Eu chamei a Andréia, tirei uma foto dele. Falei: Jesus é maravilhoso, né, irmão? Ele traz essas coisas só pra gente poder dar uma olhadinha.
É Ele dizendo: eu estou aqui, lindão, eu estou aqui. Olha o que eu fiz para você. Olha o que eu deixei para você. Aleluia, Jesus é lindo. Terceiro passo, através da comunhão com os irmãos. Cara, quanto mais você tiver comunhão com pessoas, mais você terá comunhão com Deus. Alguém que diz: eu estou fluindo em Deus, Deus está visitando no meu quarto, e você não conversa com ninguém da igreja. Eu ainda ouço pessoas dizer que tem mais amigo no mundo do que na igreja. Então vai para o mundo, irmão. Porque para você não ter amigo na igreja é porque você não é amigo de ninguém. Eu tenho amigo na igreja porque eu sou amigo de pessoas. Eu quero ser amigo delas. Tem pessoas que não valorizaram isso. Eu repito, não valorizaram. E tem pessoas que não vão valorizar a sua amizade. Tem pessoas que você vai chamar para perto, você vai querer ajudar, você vai querer ensinar. E elas não querem a sua amizade. Mas não tem problema, você tentou. E você não vai deixar de amar e acreditar por conta disso. Não tenha medo. Vai para o relacionamento. Quarto e último que eu quero pôr aqui. Através de uma vida de consagração, jejum e etc. 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Fala para o teu irmão: vencer no mundo é uma coisa, vencer o mundo é outra. Tem gente que vence no mundo. Tem gente que se torna um bom profissional, faz faculdade, arruma um bom trabalho, venceu no mundo. Você já ouviu alguém falar: eu venci no mundo, eu não tinha nada, agora eu tenho muita coisa. Eu venci no mundo. Nem todo mundo que vence no mundo, vence o mundo. Tem gente que vence no mundo e é derrotado pelo mundo. Mas todo homem, toda mulher que vence o mundo, vence no mundo também. Eu quero terminar com uma frase de Charles Spurgeon. Ele dizia assim: a aurora da fé foi para nós a manhã da vida. Unicamente pela fé começamos a viver. Irmão, eu quero falar isso como uma testemunha viva de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, eu sinto que eu estou vivendo por causa dessa fé que Deus está me dando. E eu quero essa fé para mim. Eu quero conhecê-lo. E cada dia que eu conheço Deus, irmão, de verdade, cada dia que eu conheço Deus, melhor eu vivo. Melhor eu vivo. Porque viver bem, irmão, não é ter um bom carro, uma boa casa, um bom trabalho, uma boa comida. Não é isso. Não é isso. De verdade, eu vou falar para vocês, amado. Tem dia na minha casa que eu como arroz, feijão e um ovinho frito. E eu vivo bem, mas muito bem. E tem dia, você vê, que eu tenho opção. Deus coloca uma pessoa na minha vida para falar assim para mim: onde você quer comer? Você quer comer num restaurante japonês? Quer comer Nós sentamos aí, o cara: você pode pedir o que você quiser, pede o que você quiser. Irmão, sorte desse amigo meu, irmão, é que eu não como mais como para o passado. Então eu peço um prato, como eu, André, ainda sobra. Pede o que você quiser, toma o que você quiser. Ele me leva na melhor padaria da cidade de Mogi. Aí eu não como muito, eu pego um lanchinho. Um pãozinho sem miolo com queijo branco, tomatinho. Corta no meio, come eu e minha esposa. Um copo de suco para nós dois. Parece pobreza, né, irmão? Não, é que eu não como muito, mas se fosse no passado, me convide para comer, irmão. Eu como pouco hoje. Mas cuidado que tem uns irmãos aqui na igreja, se você convidar eles para comer, leva naquele que você paga a entrada e come à vontade. Se for por quilo, você está perdido. Né, Anderson? Tá bom? Irmão, o que eu quero falar para você? Não é isso que determina se eu venci ou não. O que determina que eu venço, se eu sou vencedor ou não, é a minha fé nele, é a minha vida nele, é o que eu estou vivendo nele, é isso. E Deus quer levar esta igreja, Deus quer levar esse ministério a este lugar, escuta, aonde eu e você vamos experimentar de Deus de verdade. É isso que Deus quer.
ao ponto de você realmente poder falar, porque você está vivendo. Deus verdadeiramente é bom. Ora, eu orei, Ele respondeu a minha oração ali, Ele curou o enfermo, Ele abençoou o irmão, Ele fez algo pela vida do irmão. Você testemunhar e testemunhar em todo tempo, realmente Deus é bom. Ele está mudando vida, Ele está transformando vida. A minha vida foi transformada, irmãos. O melhor testemunho que você pode dar é de você mesmo, do que Deus tem feito e está fazendo na sua vida. Se coloca de pé, querida. Por favor, vamos ativar isso hoje.